Então vamos à palavra de hoje. Hoje é o culto da ceia, e todo culto da ceia eu trago uma palavra às vezes repetida, mas ligada à ceia. Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, nós vamos ler só um versículo, versículo 14. Colossenses 2, versículo 14. Eu vou ler. Acompanhe bem o que está escrito aí na tua Bíblia. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Vamos orar. Deus querido, aqui está o nosso coração, o coração desses irmãos e de todos aqueles que nos assistirão pela internet, Senhor. Abra o nosso entendimento, tira o véu, Senhor. O véu da religião, dos costumes antigos, das igrejas de lei que no passado nós passamos a entuchar a nossa mente de véu. Abra o nosso entendimento, que sejamos maduros agora para ouvir a Tua palavra, não crianças agitadas ao redor por todo o vento de doutrina, Senhor. Abra o nosso entendimento. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. O que esse texto está dizendo? Quando Paulo ali em Coríntios 11, ele fala sobre a ceia, e nós vamos ler. Quando ele chega no versículo 26, ele diz assim: porque todas as vezes, olha lá, Paulo que fala isso, que comerdes o pão e beberdes o cálice. Então Paulo comia pão e bebia do cálice. Ele comia o pão e bebia do cálice. O que eu estou fazendo? Eu estou anunciando a morte do Senhor. Até quando eu tenho que fazer isso? Ele disse, até que Ele venha. Então Cristo ordenou, se você for ver no final de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando ele está lá participando da última Páscoa, e não era nem Páscoa, porque a Páscoa era no domingo, era uma sexta-feira. Ele estabeleceu um novo concerto. Lá no que ele estava fazendo não tinha o cordeiro, não tinha as ervas amargas, ele só comeu do pão e bebeu do cálice. Ali ele está estabelecendo a nova aliança, o novo testamento no sangue dele. Ele disse, este cálice é o novo testamento. Ele usou dois elementos, pão e o cálice. Como Paulo se refere aqui? Aquele que comer do pão e beber do cálice, porque eles praticavam isso, senão Paulo diria que isso não seria necessário. Então eu estou anunciando a morte do Senhor. O que é anunciar a morte do Senhor? Cristo ressuscitou. Na morte do Senhor ele conquistou uma infinidade de bênçãos. Surge o Evangelho na morte do Senhor. Em forma de leque essas verdades vêm. Mas tudo vem da morte do Senhor. Então quando nós participamos disso, nós estamos anunciando. É um povo que acredita, que tem a mesma mentalidade, que conhece a verdade, que sabe o que está fazendo. Porque um monte de gente toma ceia e não sabe o que faz. É ceia da prosperidade, ceia da conquista, ceia do alcançar coisa, ceia da volta por cima. Deram um monte de nome para a ceia que não existe. A ceia não tem nome, não está escrito também Santa Ceia, só está escrito Ceia do Senhor, não tem a palavra Santa. Nós acostumamos falar Santa Ceia, mas não está lá escrito, só está escrito Ceia do Senhor, uma coisa simples assim. Então eu estou anunciando, a ceia, a morte de Cristo na cruz é a pregação do Evangelho. De lá vem tudo. De lá que vem tudo. Então eu preciso saber isso claramente. Então o que nós lemos? Deixa eu voltar lá para Colossenses. O que nós lemos lá? Paulo fala, tendo cancelado o escrito de dívida. Paulo diz, existe um escrito de dívida, uma coisa escrita. Um escrito de dívida, como se fosse uma grande nota promissória. E esse escrito de dívida, o que Paulo diz mais? Era contra nós. Um escrito de dívida que era contra nós. Era contra, uma coisa que vinha contra nós. Não era a nosso favor, era
contra nós, era contra você, contra a raça humana. O que ele fala? Esse escrito de dívida que era contra nós constava de eram ordenanças. O que é ordenança? Não farás, não matarás, não. Era um monte de não do Velho Testamento. As ordenanças. E ele diz o quê? O qual nos era prejudicial. Essas ordenanças nos era muito prejudicial. Era contra nós esse escrito de dívida. Nos era prejudicial, vinha contra nós. Agora, o que Cristo fez? Ele removeu. O que é remover? É tirou da frente, cancelou, deixou de existir. Ele removeu inteiramente, fazendo o quê? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, encravando-o na cruz, na morte dele. Então ele desfez, ele cancelou esse escrito de dívida que era contra nós. Aonde? Na sua morte na cruz. Então assim expressa isso. Então vamos destrinchar esse versículo, né? O que é essa dívida? Essa dívida não é uma pessoa que deixou. Uma vez tinha uma igreja fazendo campanha, presta atenção, tinha uma grande cruz lá no altar. E tinha lá, ele dizia assim: traga a sua dívida, tudo que você deve, venha pregar a sua dívida financeira na cruz, que hoje Deus vai resolver tudo. Essa dívida pregada na cruz não tem nada a ver com dívida financeira, com dinheiro, com coisas materiais, não tem nada a ver com isso. Olha que falsa interpretação, se utilizando de um texto como esse com uma coisa falsa. Então, quem devia R$1.000 ia pegar um pepezinho, devia R$1.000 e cravar na cruz. Olha isso que é blasfêmia. Isso que é um desvio da verdade. Então, o que era essa dívida? O que é essa dívida que era contra nós? Vamos trabalhar na palavra? Vamos lá. Romanos capítulo 12. Vamos recordar muitas coisas aqui. Você tem que saber isso, dominar isso. Isso tem que ser a sua vida, esse entendimento. Romanos capítulo 5. O que eu falei? Desculpe, é o versículo 12, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu quero que você entenda o que é essa dívida. Essa dívida não é coisa material, não é dinheiro, não é que porque eu não fui numa vigília, não é porque num dia não dei o dízimo ou não dei a oferta. Essa dívida é coisa de homem que põe na cabeça das pessoas. Então, o que é essa dívida? Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o quê? O pecado no mundo. E pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, onde começa essa dívida? Essa dívida começa em Gênesis capítulo 3, que Deus havia dito que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Eva foi lá, comeu do fruto, deu a Adão e ele comeu também. E a Bíblia diz que eles comeram, e se comessem eles morreriam. Eles morreram, pecaram, e entrou um sistema de destruição na raça humana que se chama pecado. O que é pecado? A gente pensa assim: me irritei, eu falei um palavrão. Isso é coisa externa. Eu faço isso porque eu sou assim dentro. Pecado é um sistema de destruição, que nem um vírus que entrou no primeiro casal, matou o casal espiritualmente, destruiu a natureza humana. Vocês estão entendendo ou não? Um sistema de destruição entrou na raça humana, estragou o planeta, estragou tudo, e trouxe nas mãos desse pecado, trouxe uma coisa chamada morte. Tudo morre. Todo ser vivente tem uns anos de vida, morre. O periquitinho bonito vai morrer, a calopsita vai morrer, nós vamos morrer, o cachorrinho bonito vai morrer, né? Não fica triste não, mas vai. E as árvores podem viver 120 anos e uma hora vai ficando oca por dentro, vai cair, vai morrer, os vegetais morrem, tudo morre. Por quê? Porque esse sistema entrou no planeta, estragou a raça humana. A raça humana é uma raça estragada, depravada, programada para fazer coisa errada. Existe um programa na carne do homem, na natureza do homem, que é contra Deus. Em Gálatas 5, Paulo fala: a carne luta contra o espírito luta contra a carne. São opostos, são duas forças opostas, contrárias.
todo o nosso planeta se tornou um planeta estragado, corrompido, destruído. Essa é a dívida. A dívida é a transgressão que o homem cometeu e permitiu que este mal entrasse no planeta e destruísse a raça humana e o planeta todo, e a morte entrou no planeta. Então o homem se tornou inimigo de Deus. Uma dívida se levantou entre Deus e os homens, a transgressão do pecado do homem. E isso pegou toda a humanidade. Todos os que nasceram do primeiro casal nasceram estragados. É por isso que existe doença. Uma vez eu fui falar para uma moça do amor de Deus, ela falou: eu não acredito que Deus existe, que Deus ama. Por quê? Se Deus existe, por que existe doença? Porque uma criança nasce defeituosa? Porque alguém nasce cego? Porque existe tanta dor? Na cabeça dela, se Deus existisse, não existiria nada disso. Por que essas coisas existem? Por que existe doença? Por que existem esses montes de vírus? Por que essa febre amarela? Por que o corpo, uma parte do corpo fica fraca, apodrece e mata o resto do corpo? Por que isso existe? Isso é o pecado. É essa coisa que é pecado. E por eu ser assim, eu cometo fora de mim um monte de coisa errada. Essa é a dívida. Está bem claro isso? Então Deus não está cobrando dinheiro de ninguém. Esse negócio de pôr uma cruz de madeira no altar, vai lá com alfinetinho, fica uma dívida de R$300 lá para Deus pagar. Não, isso não é evangelho. Isso é a maior... Isso é uma blasfêmia. Usar uma palavra dessa para fazer tal coisa é uma grande mentira. É o falso evangelho, não vai resolver nada. A dívida era o pecado. E se você olhar para você, isso que eu falo sempre, você vai ver que você é estranho. Você tem tendências estranhas. Que existem coisas na tua carne que pendem para o lado errado. Você vai se descobrir. Enquanto o crente não se descobrir que ele é defeituoso, que ele julga as pessoas, que ele condena as pessoas, que ele critica, né? Enquanto ele não descobrir que ele tem propensão para ser ladrão, mentiroso, adúltera, que está na carne dele, ele vai ter dificuldade em entender a graça de Deus. Mas quando ele descobre que o que é o pecado, então ele vai ter facilidade de entender a obra da cruz. Então essa era a dívida. Criou-se entre Deus e os homens uma parede de separação, uma inimizade, chamada pecado. Pecado, está bem claro isso? Agora, o que são essas ordenanças? Ordenanças, vamos lá, Êxodo capítulo 20. Vamos lá para o Velho Testamento, vamos lá ver a lei. Êxodo capítulo 20, quando Moisés veio do monte com as tábuas da lei, ele subiu no monte para pegar as tábuas da lei, e vieram lá os 10 mandamentos, né? Então vamos ler alguns. Por que Deus trouxe a lei? A lei é dada para revelar a natureza do homem. A lei foi dada para mostrar a corrupção do homem, para mostrar que o homem é incapaz de agradar a Deus enquanto ele estiver nessa natureza. A lei foi dada para mostrar que o homem não resolve nada, que as suas obras são manchadas e que ele precisa de um salvador, alguém muito além dele para libertar ele dessa situação. A lei foi dada para mostrar a concupiscência do interior do ser humano, mas não dava força para arrancar o ser humano dessa situação. Então a lei se tornou as ordenanças que eram contra nós, que nos era prejudicial. Então vamos ler, versículo 1 do capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Olha lá o que a carne cria 300 deuses, não é? Mas olha que o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas e debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui os adventistas, né? Ai meu Deus, mas o sábado também foi abolido, acabou, o fim da lei é Cristo. Continuando, versículo 12:
honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, por que Deus manda honrar pai e mãe? Porque no coração de todo ser tem uma tendência à desobediência. Os filhos desobedecem os pais. Então a lei é dada para mostrar que o filho é desobediente, que ele não quer obedecer os pais, que a víborazinha está lá, depois vai ficar uma víbora adolescente, quando crescer uma grande víbora. As víboras e as suas fases. Vai ficar e não vai querer obedecer. O homem tem dificuldade de obedecer. Ele tem na carne dele uma vontade de se rebelar contra tudo, mas obedecer é difícil. Olha a lei revelando a natureza. Honra teu pai e tua mãe, mas eles não querem obedecer. Continuando. Versículo de número 13. Não matarás. O homem tem uma violência no coração dele. E ele mata o seu semelhante. Olha aí para a mídia. Olha as coisas que acontecem, um matando o outro. Ah, mas pastor, aquele foi roubar o celular, matou o jovem. Tudo bem. Isso é uma coisa terrível. Mas, e um senador? E um deputado? E um presidente? Que rouba milhões do dinheiro que ia para o hospital e mata um monte de criança por falta de recursos. Numa jogada só. Que matam, destroem hospitais, roubam a saúde, roubam a merenda. Eles não matam com um tiro. Eles matam, está pesado o negócio, né? Eles matam na propina, no roubo. Eles não matam um. Eles matam centenas. Não matarás. Por quê? Porque no coração do homem, a natureza humana tem um depósito dessa violência. Matar. Matar. A pessoa pensa em si, na sua avareza, tira o dinheiro de quem é necessitado, morre um monte de gente que ninguém fica sabendo, né? Aquele lá deu um tiro, está errado, é a natureza dele, mas esse matou milhões, ficando rico. A natureza. E tem algumas igrejas, posso falar isso? Não. Que trazem ele para os púlpitos, para pregar lá. Nas campanhas trazem lá, né? Aí você vê as fotos no YouTube, os líderes da televisão, que estão falando aí, tudo abraçadinho com as múmias, os Dráculas, né? Sim ou não? Você não viu isso? Né? Estão falando que fazem milagre e tal, aí você vai ver, estão lá comprando, ganhando uma coisinha para induzir a igreja a votar neles. Depois vem falar que é homem de Deus. Vocês entendem não? Nunca esqueça isso, política e igreja não combinam. Igreja é uma coisa, Jesus nunca se envolveu com a política, nunca. Tentaram envolver ele, mas ele nunca se envolveu. Trazer político atrás de um púlpito de uma igreja grande que está no Brasil para ficar aquela coisa toda, fuja desses lugares. Não interessa se tem ralamantária, ralamacúria, revelação, se tem homem de Deus, fuja, que a política está ali dentro, já não é mais igreja, virou um covil de ladrões e salteadores. Não matarás, o homem tem no coração dele a tendência de matar. Aí você vai falar assim: pastor, eu não tenho isso. E se aparece um grilinho na tua casa, você mete o pé e esmaga ele? Um serzinho vivo, mata. Não mata? Aí você vê uma formiguinha lá, vira capeta e aquele pezão gigante esmaga, coitada. Posso brincar com vocês? Hoje terminamos o louvor mais cedo, está tudo fácil. Eu matava passarinho, gente. Na região aqui da Zona Norte, onde eu morava, tinha muito mato quando eu era criança. Então eu saía com esse estilingue, fazia um montão de bolinha de barro. Deixava secar no sol, que ele ficava duro, fazia um estilingue, pá, matava o passarinho. Eu era um capeta. Aquele bem te vi bonito, aquele peito amarelo, eu pá, batia aqui, o bicho caía sangrando, machucado assim, ainda eu pegava ele e enforcava assim com o dedo. Olha que capeta eu era. Eu fazia isso. E achava legal. Olha a natureza ruim.
Eu fazia isso. Eu me lembro até hoje de falar assim, Senhor, o Senhor já me perdoou, mas caramba. Eu ia pescar, pegava aquelas tilápias. Quem gosta de pescar? Não vai fazer isso depois que falar. Aí pegava, ele enfiava logo uma faca na barriga, tirava a barrigada dela viva mesmo. Ai, coitada, eu fazia até um xixizinho assim. E depois comia, coitada, eu prefiro comprar já no Bergamini. Hoje não tenho nem coragem de matar uma tilápia. Nem as minhas varinhas que meu sogro gostaria de pescar, eu larguei tudo, tá, não tenho nem coragem mais. Você entende isso? Coitado, eu matei um passarinho. Olha a violência, queridos, no coração da criança, do jovem, não é? Não matarás. Às vezes a gente tem esse potencial guardado aqui, dependendo de onde você viveu. A lei veio, essas aqui eram as ordenanças, olha lá, não adulterarás, não vou falar muito nisso, mas Jesus falou assim, a lei diz, não adulterarás, e quem fosse pego em flagrante adultério, seria apedrejado, mas Jesus no Sermão da Montanha disse, eu porém vos digo, ele falou assim, na lei está escrito, não matarás, eu porém vos digo, se você só olhar para uma mulher, ou a mulher para o homem, com uma intenção impura no coração, não precisa nem adulterar, já adulterou com ele. A lei era pego no ato. No Evangelho, só a intenção já mostrou tudo, a natureza humana. Vocês estão entendendo o que é o pecado? Vocês estão entendendo quais eram as ordenanças? Qual homem no tempo de Moisés que cumpriria esse? Não adulterarás. Não, vamos para o próximo. Não adulterarás, não furtarás, né? não roubarás. Isso é fichinha, né? Se alguém te der um troco a mais, devolva. Achou alguma coisa que não é tua? Devolva. Está lá no seu escritório, não roube o clips. Aquele clips o patrão comprou. Não pega as canetas, não. Compra a caneta Bic que está cheia aí no mercado. Você vai pegar as canetas deles, os papéis dele, rouba tudo. Não rouba. A caneta é sua. Por que você pega? E põe umas 3 na bolsa, no bolso. Ainda traz até para casa e acha, oh, que legal. Olha aí, não é roubo isso? Não furtarás, não serás um mentiroso. Ai, fala aqui. Gente, esse negócio de não mentir não é fácil não. Esse negócio de diga que eu não estou, não é brincadeira. Pastor, o senhor já mandou dizer que não estou? Levanta os dedos aí para contar. Ainda vai faltar. Mas o senhor é pastor, o senhor fez isso? Confesso. Eu confesso. Só eu, ainda bem que você nunca fez isso, né? Pareceu aquele chato no seu portão. Aí não tô. Ah, mas o carro tá aí. Mas... eu não tô. Já perderia a salvação na hora se eu estivesse debaixo da lei. Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo ou não? E não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, seu servo, sua serva, seu carro, sua garagem, seu sobrado, suas coisas. Não cobiçarás a mulher do próximo. Qual homem no tempo de Moisés que nunca deu uma olhadinha para a mulher do vizinho? Fala a verdade. Olha o escrito da lei. Quem consegue cumprir isso? Aponte um na terra que nunca falou uma mentirinha. Aponte um que nunca desobedeceu os pais. Aponte um que nunca teve uma intenção impura na cabeça. Aponte um. Nunca teve raiva de alguém, ódio de alguém. Aponte um. Então, pela lei estamos todos condenados. Condenados. Você está entendendo o que é o escrito de dívida, o que eram as ordenanças? A lei é dada para mostrar que o homem é condenado, incapaz, não tem poder para vencer essas coisas. Que ele tem um coração maligno, e é maligno, e produz coisas ruins, mesmo se achando bom,
Ah, não bebo, não fumo, já mentiu 300 mil vezes. Então, quais eram as ordenanças? As ordenanças da lei. Presta atenção, queridos. Essa lei cobriu todo o Velho Testamento. Tudo que foi feito no tempo de Isaías, Jeremias, Davi, Salomão, Deus era obrigado a tratar de acordo com a lei. De acordo com a lei no Velho Testamento. Quando chega lá Malaquias 3, roubará o homem a Deus. É o tempo da lei. Aquilo é para quem estava debaixo da lei. Era obrigatório dar o dízimo. Era ladrão quem não desse. A casa de Deus estava abandonada. Tudo aquilo era ver. Deus tratava com eles assim. Quem no Velho Testamento obedeceu tudo? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mandou matar Urias para ficar com a mulher dele porque tinha adulterado com ela. E Deus não falou que ele perdeu a salvação, que ele ainda era um homem segundo o coração de Deus. Então o que é o escrito da dívida? O escrito da dívida não é nada material, nada físico, nada do nosso nível, é o pecado. Essa coisa que entrou no mundo, esse vírus, essa coisa destrutiva que acabou com o planeta, com a raça. Por isso que a raça humana é doente, é assim, por causa disso. Está bem claro o que é escrito da dívida ou não? Sim ou não? Agora vamos lá para o Novo Testamento, o que Paulo fala. Vamos lá para Romanos. Romanos fala muito disso. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Foi criada uma mentalidade de santidade nas pessoas assim. Eu estou na igreja, a igreja me pôs um padrão de roupa. Todo pastor tem que usar paletó e gravata para ser santo. Se ele não tiver de paletó e gravata, pode estar o maior verão, ele tem que estar com uma camisa de manga comprida até aqui e gravata. Senão ele não é santo. Fala a verdade. Toda irmã não pode pôr uma calça comprida porque é do diabo, é do capeta, se tingir o cabelo é do capeta. Não puseram um padrão de santidade na igreja só de aparência. E durante décadas isso reinava. Tinha irmãos que não podiam, as irmãs não podiam raspar a axila porque era pecado. Não podia rapar a perna porque era pecado. Tudo era pecado. Sim ou não? Só que essas coisas não estão escritas aqui. Uma coisa, uma santidade externa que cobra tanto, que discrimina tanto, que eles falam que se você não for assim, não se vestir assim, você vai perder a salvação. Mas ainda que você se vista assim, isso não muda os desejos do teu coração. A lei está aí apontando que você é por dentro. Não mata a obra da carne. Vocês estão entendendo ou não? Não mata. Então hoje você vê, essas igrejas que fizeram isso, era aquela da década de 30, 40, 50. Vê as fotos da turma de 40, 50. Tudo chapeuzinho, parecia tudo... Quem foi que... O Santos Dumont, não é? Todo mundo de... paletó, gravatas. Eu vejo a fotografia da minha mãe, aquele cabelão comprido, até embaixo aquele saião. Era a época, aquela época se vestia assim. Mas a cultura foi mudando, o tempo foi mudando, as coisas foram mudando. Isso não é doutrina, é usos e costumes. A santidade é o seguinte: eu sinto tudo isso, mas não obedeço essas coisas. Isso é ser santo. A santidade é essas coisas todas vivem em mim, mas eu luto contra elas para elas não me vencerem. Todos os dias. Essa é a grande batalha, não é lutar contra o diabo já foi vencido na cruz. A batalha é o seguinte: eu não vou me entregar à concupiscência do meu coração. Isso é ser santo. Aqui dentro, eu estou separado dessas coisas, mesmo que elas dentro de mim querem cobrar alguma coisa ainda. Entendeu isso? Enquanto mais livre eu tiver dessa carne, mais santo eu sou. Mais santo eu sou, independente da minha aparência. Você aceita isso? Continuando. Romanos, vamos lá, temos bastante. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 20. Vamos lá. Vamos ler o 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca lá e todo mundo seja culpado diante de Deus. Então ele está dizendo, olha, tudo que a lei diz é para quem está debaixo da lei. Ela diz. Todo mundo vai calar a boca e o mundo todo é culpado diante de Deus. A lei
é o ministério de condenação. Ela culpou todo mundo, não tem como escapar dela. Por isso que as igrejas que pegam, os líderes que pegam a igreja hoje e voltam lá para o Velho Testamento, ficam praticando as coisas do Velho Testamento, eles saem da graça e voltam para a lei. Eles vão ser julgados segundo a lei. Eles saíram da graça. Separados de Cristo eles estão, apesar de estar com a Bíblia na mão. Leva o povo ao judaísmo, ao costume da lei, ao costume do Velho Testamento. Só fica lá o tempo todo, só prega aquilo. Só prega aquilo, não passam da cruz. Não passam, não vêm para a nova aliança. Então vou ler de novo 19, leia e entenda. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Agora ele explica a lei. Em razão de que pela lei veio um pleno conhecimento do quê? Do pecado. Então a lei vem revelar a fraqueza da carne, a concupiscência do coração, o homem corrompido, o homem estragado. Ela vem revelar. E ela pede perfeição, só que o homem não consegue ser perfeito. Então, porque o homem não consegue cumprir a lei condena o homem está condenado. Olha a parede da separação por causa do pecado. Então a lei vem trazer o conhecimento do que é pecado. É a lei que vem trazer, é a ordenança, o escrito de dívida. Essas coisas eram contra nós. Outra coisa, vamos lá, Romanos capítulo 5. Não, é Romanos, desculpe, é Romanos capítulo 7. Vira mais uma página. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 6 só. Ele diz, Romanos 7,4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos ela em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. O que é a caducidade da letra? A letra da lei. Então, pela morte de Cristo na cruz, nós somos incluídos, nós morremos para a lei, nós somos libertados da condenação da lei. Ele nos tirou do Velho Testamento e nos pôs na nova aliança. Cristo fez isso na cruz. Então quem quer ser justificado por obras da lei, ele está condenado. Por isso que a salvação é de graça, não vem de obra nenhuma. Então está cheio de gente que se diz crente, está com a Bíblia na mão, canta para Jesus, e está na velha aliança debaixo de condenação, nem sabe o que é evangelho. Está cheio, meus irmãos. Está claro isso? Sim ou não? Agora, o que Cristo veio fazer? Vamos lá, Mateus capítulo 5. Vou te explicar isso com paciência. Mateus capítulo 5. Então, o que Cristo fez? Nós éramos os culpados, os devedores. Ele veio, tomou o nosso lugar, assumiu o nosso lugar, pegou toda a nossa dívida, dívida de toda a raça humana. O que Jesus pagou na cruz é desde o primeiro pecado de Adão e Eva até o último mortal desta terra que vai pecar. O pecado que ele pagou é por toda a existência da raça humana debaixo do pecado. Ele não pagou só pelo passado e pelo presente, está pago o futuro também. Ele morreu por toda a existência da raça humana. Ele morreu por pessoas que nem nasceram ainda, vão nascer amanhã, vão ter 20 anos de idade, e se encontrar Jesus lá na frente, vão ser perdoadas, porque o pecado foi pago. A morte de Jesus, ainda que aconteceu no tempo, ela é eterna, uma coisa nas dimensões celestiais também. Eu tenho que entender isso. É extraordinário. Se ele não morre, não tem como nos libertar da lei, nós seríamos condenados para sempre. Não haveria salvação pela graça. Olha o versículo 17.
Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei. Ele não veio revogar a lei. Ou os profetas. Ele não veio revogar a lei nem os profetas. O que ele veio fazer? Não vim revogar, vim para cumprir. Então Cristo veio assumir o nosso lugar e, representando toda a raça humana, ele cumpriu a lei. Ele não adulterou, ele não matou, ele não cobiçou, ele não levou o nome do Senhor Deus em vão, ele não fez imagens de escultura, ele fez tudo certinho. Ele cumpriu, ele era perfeito, Deus em forma de homem, o único capaz. Ele cumpriu toda a lei, cumpriu o Velho Testamento, está cumprido. Ele não veio revogar ou anular. O que ele veio fazer? Cumprir. Ele cumpriu no nosso lugar, nos libertou da lei. Estabelece no seu sangue uma nova aliança, um novo testamento. Começa tudo novo, começa um novo pacto, uma nova aliança, começa tudo novo, acabou o que era velho. É isso que as pessoas precisam entender e têm dificuldade. A Bíblia toda é inspirada por Deus? Claro. O Velho Testamento é inspirado por Deus? Claro. Mas é para saber o que se cumpriu e o que não precisa fazer mais. Está bem claro isso? O que você vê hoje? As pessoas no Velho Testamento fazendo festa das primícias, aquelas coisas dos judeus, trazendo para dentro da aliança. Uma igreja carregando uma réplica da arca lá que Moisés construiu no meio da igreja, e todo mundo assim, nossa, que coisa maravilhosa. Não tem nada a ver com o evangelho isso. Não tem nada a ver, é totalmente diferente. Então ele veio para cumprir. Eu estou indo longe demais, né? Agora, e o que ele fez com a nossa dívida? A Bíblia diz que ele encravou na cruz, ele cancelou e cravou, acabou isso na cruz. Então vamos lá, Isaías 53, que você conhece de cor, mas vamos abrir lá. Isaías 53, o profeta teve uma visão do Cristo Redentor na cruz, do seu sacrifício, e ele relatou isso que veio se cumprir na cruz. Então ele começa dizendo, Isaías 53, 1, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então quem acreditou em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço, a ação de Deus? Aí diz, passa isso, vamos, ele vai, porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo para que nenhuma beleza, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido, aflito de Deus e oprimido. Olha lá, olha o escrito de dívida. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o escrito de dívida, tudo que a lei mostrava, tudo que a lei condenava, todos os pecados, tudo, você tem que entender. Cristo assumiu o nosso lugar, o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. Ele tomou tudo isso sobre si. Foi para a cruz, e na cruz ele foi condenado, e ele destruiu e cancelou o escrito de dívida. Então eu que creio, que sou da nova aliança, você que crê que é da nova aliança, você não deve nada para ninguém. Está tudo pago, teu pecado está pago, você é salvo, você é liberto, não precisa de libertação, você só precisa conhecer a verdade. O demônio não tem poder sobre a sua vida, nem macumba, olho gordo, inveja, nada, porque você está quitado a tua dívida. É um liberto do Senhor, acredita ou não? Muitos poucos acreditam nisso, sabia disso? Olha para a televisão, você vai ver. Olha o escrito da dívida, ele cravou na cruz. Vamos um pouquinho mais para frente, Romanos 8, vamos lá procurar isso no Novo Testamento que você conhece bem, Romanos 8.
O que diz em Romanos 8,3? Vou ler de novo. Aqui a gente é o lugar que mais leia isso. Lemos isso. Agora, pois, Romanos 8,1, já nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, olha lá, no que estava enferma pela carne, para aí. Por que Deus fala que era impossível a lei estava enferma pela carne? Porque a lei pedia, não cobiçará, e o homem cobiçava. A carne enfermou tudo. A lei pedia uma coisa, o homem desobedecia. Então a lei não se cumpria na vida de ninguém, porque ninguém conseguia cumprir a lei. A lei era para alguém perfeito, mas pedia para pessoas defeituosas ter um comportamento de gente perfeita, eles não tinham e fracassavam. Então a lei estava enferma, não podia ser cumprida por causa da carne. Continua. Vou ler desde o comecinho, do versículo 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Agora olha, por isso que ele teve que ter um corpo humano, um corpo semelhante ao nosso, de carne. O que era morto? O morto era o animal lá na velha aliança, o sacerdote usava o sangue dele e o corpo era o sacrifício, era queimado. O Jesus tinha que ser o verdadeiro cordeiro da nova aliança. Por que ele teve que ter um corpo de carne? Porque esse corpo de carne era o julgamento do pecado na carne dele. Por isso que ele teve que ser ferido, traspassado, para o pecado ser condenado, para a dívida ser paga na cruz. Vou ler de novo. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. Olha lá. E com efeito condenou Deus na carne. O que ele condenou na carne de quem? De Jesus Cristo. Nós vamos pegar o pão. Ele diz, esse é meu corpo que é partido por vós. Onde é que o pecado foi julgado? No corpo dele. No corpo dele. O pão significa o quê? O corpo dele que foi partido na cruz. Ele ordenou isso, não foi eu. Continuando. Vamos ver outros. Romanos, lemos Romanos, né? 2 Coríntios, vai para frente. 1º e 2 Coríntios. Capítulo de número 5. Só o versículo 21. Aqui fala sobre a reconciliação, tudo provém de Deus. Mas no versículo 20 ele fala assim. Romanos 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Na cruz, Cristo foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? O que era a justiça de Deus? O que é a justiça? Desobedeceu, transgrediu a lei? É condenado. Como que a justiça de Deus iria se cumprir? Deus não puniu a raça humana. Mas quando Cristo está na cruz, se cumpre a justiça de Deus. O castigo que nos traz a paz, o castigo que condenaria, o castigo que toda a raça humana merecia por causa do pecado, e Deus cumpriu a justiça na cruz. Esse castigo caiu aonde? Na carne de Jesus. Se cumpriu a justiça de Deus. A justiça de Deus pela lei era condenar. Então se cumpriu a justiça de Deus, Cristo sendo condenado no nosso lugar. Você até aceita isso? Isso é o evangelho da graça de Deus. Isso é maravilhoso, né? Já lemos Romanos 7, essas coisas todas, não lemos? Agora vamos lá, João 19. João 19. João 19. De 28 a 30. Vamos ler desde o versículo 26. João 19, 26. Oh, me desculpe, eu estou no 20, né? É 28 a 30 mesmo. Estava no 20. Depois vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir o quê? Vou ler de novo. Depois vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir o quê? A Escritura. Que Escritura? A velha aliança. Tudo que lá no Velho Testamento se falou a respeito dele estava se cumprindo, ele estava na cruz. Isaías 53 estava se cumprindo. O cordeiro que era morto lá na Velha Aliança estava na cruz. Os sacrifícios que pedia na Velha Aliança, está ele lá na cruz como sacrifício. Quando ele viu que tudo já estava se cumprindo, tudo já estava pronto para se cumprir o quê?
A escritura, que escritura, a velha aliança. Quando ele viu que estava tudo certinho para se cumprir a velha aliança, o que ele disse? Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando ele tomou o vinagre, o que é consumado? Tudo que tinha que ter sido feito, foi feito. Tudo que tinha que se cumprir, foi cumprido. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu, consumou tudo, não tem mais nada para se fazer. Cumpriu a velha aliança, cumpriu o Velho Testamento, cumpriu todos os sacrifícios, acabou. Aí ele disse assim, está consumado, e na mão de Deus ele entregou o quê? A alma ou o espírito? E a alma é uma outra história. O que é consumado, meus irmãos? Acabou. Tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, foi. Tudo que precisava ser feito para o homem ser liberto, foi. Tudo que precisava ser feito para o homem que crê se tornar um filho de Deus, foi feito. Tudo que precisava ser feito para o homem ter definitivamente o Espírito Santo, foi feito. Tudo que precisava ser feito para o homem nascer de novo, foi feito. Acabou. Acabou, não tem mais nada para fazer. Acabou aonde? Na cruz, meus irmãos. O que eu tenho que fazer agora? É viver pela fé. Agora, quem não entendeu isso, ele vai querer que põe a mão na cabeça dele para libertar ele. Ele não entende isso. Ele vai estar numa guerra contra o demônio. Ele não entende que na cruz até o diabo foi destruído e despojado. Ele não entende isso. Ele vai achar que a carne é o demônio. Então existe o evangelho que põe medo, que encurrala as pessoas, que ameaça, mexe com a cabeça delas, deixa elas atormentadas. A pessoa vai para a igreja para ter paz, é uma pregação de rei lá que a pessoa sai atravessada, sai se sentindo mal. Ela vai lá para adorar a Deus, sai condenada. E vamos falar para ela assim, ó, o diabo está na esquina ali, vai te pegar. Se não pegou o envelope, ele está ali na esquina, vai te pegar. E o demônio manifestado, é isso mesmo, trabalhando. O diabo trabalha para eles. É isso mesmo. Eu sei o que estou dizendo. Então está consumado, sim ou não? Em Mateus 27, 51. Vamos lá, só o último texto. Mateus 27, 51. Para terminar, e eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Que véu do santuário era esse? Entre o lugar santo e os santos dos santos tinha um enorme véu. Ninguém poderia entrar no santo dos santos. Era ali a presença de Deus, a arca, as tábuas da aliança, a vara de Araão, estava tudo ali, os querubins em cima da arca. Ninguém podia entrar lá, mas quando Cristo morreu, Deus rasgou o véu de cima para baixo, acabou. Deus se tornou acessível a todas as pessoas em qualquer lugar. Por isso que hoje em dia não tem mais lugar santo. Toda e qualquer igreja que fala que esse templo é santo, essa igreja, essa construção é santa, que aqui é casa de Deus. Não, no Novo Testamento Deus não mora em templo feito por mãos humanas nenhuma. O Novo Testamento, o templo somos nós, eu e você que adoramos Deus no Espírito. Deus não tem casa. Esse negócio que um templo, uma construção é casa de Deus é falso, acabou. Deus saiu daquele lugarzinho quadrado e todo aquele que crê tem acesso direto a Ele através de Jesus Cristo. Volta para Colossenses 2. Colossenses 2. Vamos ler só aquele versículo, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Ah, Senhor, eu entendo agora. Que escrito? Escrito da lei, da velha aliança, que era contra nós. Olha as ordenanças. Não farás, não isso, não aquilo. Eu não conseguia não fazer.
contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, nos ia condenar, era prejudicial, era contra mim, contra você, contra nós. O que ele fez? Removeu, encravando inteiramente na cruz. Acabou. Agora nós estamos diante da ceia. Trazer à memória o quê? Ele foi para a cruz. E o ponto principal hoje, toda a dívida foi cravada e desfeita na cruz. Agora foi ele que falou, faça isso em memória de mim. Todas as vezes, no plural, não era uma vez. Não era duas, eram todas as vezes. Foi ele que ordenou isso. Foi ele que estabeleceu, olha que Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. O que é esse pão, que é esse cálice? Se não é uma coisa estabelecida por Jesus. Vocês estão entendendo? Então agora nós vamos participar da ceia.